Surpreende-o esta ideia de haver enterramentos à volta das igrejas? Ou... Eu acho que isto aqui era uma prática muito usual nessa altura. Sim, sim. Acho que sim. Que quase todas as igrejas eram locais onde se enterravam as pessoas, não é? Sim. Antigamente, agora já não, agora já é outra coisa, não é? Mas antigamente era Sim. Histórias de Lisboa, um podcast de Miguel Franco de Andrade. Quentes e boas, quentes, tão quentinhas. Estamos no sítio do antigo convento de São Domingos, paredes meias com a igreja que ainda hoje mantém como marca da passagem do tempo as cicatrizes do terrível incêndio de 1959, que deixou em alerta todo o centro de Lisboa. O quarteirão entre as traseiras do Rossio, a Praça da Figueira e o Martim Muniz atravessou 8 séculos de história, desde a fundação do convento dos dominicanos, em meados do século XIII, até à saída, já no século XXI, dos célebres armazéns do Brás e Brás, a loja de comércio de artigos para o lar, referência absoluta durante décadas do imenso centro comercial que foi em tempos a Baixa Pombalina. Brás e Brás tem. Você conhece-nos. Por aqui passaram muitos dos acontecimentos que moldaram a história da capital. O concílio que tentou convencer o mestre de Avis a tomar a defesa de Lisboa contra o cerco castelhano em plena crise do século XIV. Teve início o massacre de judeus e cristãos novos, que levaria à chacina, na Páscoa de 1506, de 2.000 pessoas por toda a cidade. Daqui saíam os condenados à fogueira pela Inquisição para os temíveis autos de fé em pleno Rossio. Em São Domingos, casaram-se e batizaram-se reis, inclusive aquele que viria a ser vítima de regicídio, Dom Carlos I, o princípio do fim da monarquia, já bem dentro do século XX. No meio de tanta agitação, São Domingos guardava, porém, um segredo que só foi revelado durante a pandemia de Covid-19. Nas obras destinadas a transformar o convento em mais um hotel de turismo, um número avassalador de restos humanos começou a ser escavado no subsolo do antigo claustro. Primeiro 200, depois 1.000. No final da escavação foram desenterrados quase 3.000 esqueletos, a esmagadora maioria dos quais bebés prematuros ou crianças com menos de 3 anos de idade, enterradas onde, até há pouco tempo, donas de casa e lisboetas em geral compravam utensílios domésticos. Neste episódio de Histórias de Lisboa, desvendamos o mistério dos mortos do convento de São Domingos. Olá, sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. Juntas criámos o Tal Podcast, um espaço de conversas reais, profundas e sem filtros. Todas as quintas-feiras damos a conhecer novas pessoas com ideias e trajetórias que inspiram mudança. Podem ouvir-nos em todas as plataformas de podcast e nos sites do Expresso e SIC Notícias. Connosco para nos falar deste local hiper simbólico de Lisboa e muito prolífico do ponto de vista da arqueologia recente, temos a Lucy Shaw Evangelista, arqueóloga e antropóloga biológica. Olá, Lucy. Olá. Bem-vinda.
Estamos a falar aqui de uma zona de Lisboa hipercentral. Toda a gente reconhece como o centro de Lisboa, a Praça do Rossio, a Praça da Figueira, o Largo de São Domingos, de alguma forma. É um local que, imagino que numa escavação arqueológica de 2017 já se esperasse encontrar alguma coisa, mas pode dizer-se que surpreendeu até os próprios trabalhadores da escavação aquilo que encontraram? Eu diria que sim, sem dúvida absolutamente nenhuma. Ou seja, aquilo começa por ser um processo de arqueologia urbana mais ou menos normal, não é? Sabíamos que íamos intervencionar numa zona muito sensível, não é? Como dizes, numa zona central de Lisboa, em edifícios que estão literalmente acoplados à Igreja de São Domingos, e portanto a ideia de que podíamos estar a incidir em zonas do convento de São Domingos que, assim, à primeira vista não é visível para quem passa naquelas a igreja sim, mas a estrutura do convento muito menos. E, portanto, em 2017 começaram os trabalhos arqueológicos naquilo em que se transformou o convento depois da sua extinção. Então vamos começar pelo fim, não é? Depois de 1834, aquilo foi comprado, privatizado e transformou-se mais tarde naquilo que algumas pessoas ainda podem reconhecer, pelo menos pelo nome, que são os Armazéns do Brás e Brás. O Brás e Brás, uma instituição lisboeta do século XX. Verdade. Há muita gente de uma geração um bocadinho mais nova que se calhar não se lembra, mas sim, toda a gente teve uma tia ou uma avó que foi ao Brás e Brás comprar. É uma espécie de Pollux hoje em dia, não é? Exatamente, um department store, não sei como é que se diz, mas que sim, por armazéns. Que por andares tinha mais ou menos tudo. E na verdade foi dentro do Brás e Brás que este trabalho começou. Começámos este trabalho dentro de um Brás e Brás totalmente abandonado. Podem imaginar o chão de mármore, os elevadores, a sinalética. Portanto, já não havia utensílios de cozinha e alguidares e esfregonas. Havia uma sinalética ainda, havia uns dossiês espalhados, uma coisa assim um bocado fantasmagórica, tudo muito escuro, não é? Mas nós estamos habituados. E pronto, como sempre, a nossa primeira intervenção foi no chão, na zona do resto do chão, evidentemente. Logo ali, muito cedo, encontramos um poço, ou seja, uma tampa no mármore, e levantando a tampa encontramos um poço. Espreitando, vimos que era um poço, e os arqueólogos presentes perceberam que era um poço que não era de agora, era uma coisa com uma arquitetura bastante antiga, já com alguns séculos. E depois, sobrepondo o que se conhecia das plantas do convento de São Domingos, exatamente em cima do sítio onde estávamos, percebemos que estávamos no centro do claustro do convento de São Domingos. De que não havia arquitetura visível. No âmbito deste diagnóstico, em 2018 fizemos 2 sondagens nesta zona. Sondagens são, enfim, prospecções do solo com o objetivo de diagnosticar o potencial arqueológico do sítio onde estamos. Portanto, uma parte mais diminuta daquilo que vai ser escavado, como forma também até de perceber quais são as exigências que aquele espaço e o que é que vão encontrar. Antes da obra, não é? Para podermos depois informar a própria obra, para podermos orientar o que é que a obra pode fazer ou pode não fazer. E nesse sentido, nestas 2 sondagens, enfim, tivemos uma descoberta que por um lado foi zero surpreendente, que foi a presença de restos humanos. Porque é que não é surpreendente a presença de restos humanos? Porque, para quem não sabe, no nosso Portugal, até à década de 40 do século XIX, toda a gente era enterrada em igrejas ou no entorno de espaços sagrados, não é? Toda a gente católica, nem sequer vou dizer cristã, porque toda a gente era católica. Claro. E só depois disso é que se criam os primeiros cemitérios municipais. Sim, esse processo até de extinção desses espaços cemiteriais causou até uma revolta muito conhecida do século XIX, a Maria da Fonte. E essas coisas todas, exatamente, com o decreto de Costa Cabral. E, portanto, estando nós a intervencionar numa zona de um convento com uma presença tão antiga, numa cidade tão antiga como a cidade de Lisboa, a presença de restos humanos não era de espantar. Simplesmente eram restos humanos de uma natureza muito específica. Nós estaremos à espera num convento encontrar restos humanos que representassem a população da altura, não é? Portanto, homens, mulheres, crianças, muitas eventualmente, todas as idades, mas não aquilo que encontramos, que foi, nestas 2 sondagens, esqueletos pertencentes exclusivamente a indivíduos que nós denominamos de não adultos, é uma coisa um bocadinho científica e fria. Portanto, são indivíduos que ainda não atingiram a idade adulta, mas neste caso de uma idade não adulta muito, 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 muito precoce. Ou seja, a maior parte destes indivíduos eram bebés, alguns recém-nascidos ou perinatais,
vamos dizer assim, com a idade à morte na altura do nascimento, portanto com 40 semanas de vida, mais ou menos. E mais nada, ou seja, exclusivamente bebês. Em 2 sondagens separadas neste espaço do claustro. Portanto, isso já nos deu a ideia de, estando nós em fase de diagnóstico e apresentando isto a quem era responsável pela obra, dizer, parece-nos, que o claustro do convento, de que não conhecemos ainda muito bem as dimensões, poderá estar ou terá sido utilizado para o enterramento exclusivo desta faixa etária. E não havia qualquer indício nem informação prévia de que isto poderia ser assim. Os nossos estudos fazemos sempre, não é, uma abordagem prévia aos trabalhos que vamos fazer, consultamos as fontes históricas e tudo mais, e isso é uma das coisas mais espantosas, não é? É como é que não há na história de Lisboa, na toponímia, seja no que for, memória, nem registro, nem no registro dos dominicanos, acho eu, nem nada, da presença de uma necrópole de não adultos, de crianças, de anjinhos, de inocentes, como vocês lhe quiserem chamar, ali, não é? No coração da cidade, onde as pessoas estiveram, enfim, a fazer a sua vida, onde todos nós a fazer as suas compras no Brás e Brás, até 2017, é realmente 18, isto foi ou em mais 2018, tarde, sim, exatamente. é de facto notável e perturbador. Se calhar antes de depois passarmos à escavação propriamente dita, vamos se calhar atestar a importância deste local, porque este convento dos dominicanos, não é? É uma referência, esse sim, na toponímia, não só na toponímia, mas depois na reconstrução de Lisboa após o terremoto. A igreja foi de facto ali construída e o convento também, mas é um edifício com uma fama e com uma história que se confunde com a própria história de Lisboa, dos inícios, digamos, da época cristã, porque é um edifício que data do século XIII. Exatamente, Portanto, fundação de Dom Seixas I, na primeira metade do século XIII. É sem dúvida, acho que não há nenhum problema em dizer isto, um dos grandes conventos da cidade de Lisboa, não é? Que quem sabe se tenha instalado ali numa fase em que era importante haver uma presença forte, não é? De uma instituição de Cristo, não é? Perante numa Lisboa em que a população muçulmana e islâmica permanecia, não é? E muita dela, depois da conquista cristã, veio viver para estes arrabaldes e para esta zona. Essa zona norte que depois, mais tarde, ou por esta altura, estariam a estabelecer-se pelas ondas da Moraria, que não é longe. Que não é nada longe. E portanto, acho que a construção e até podíamos dizer uma espécie de imposição de um templo cristão católico naquela zona podia fazer sentido, não é? Como forma de... Sim, de gestão social, digamos assim. 500 anos de presença de facto islâmica, não é? E a população não desapareceu, não é? Os líderes políticos sim, as elites, algumas sim também, mas quer dizer, a população era a mesma. Era a mesma. E portanto ter ali um convento dominicano, não é? Que era estas novas ordens. Claro. É uma das hipóteses. Sim. Estas ordens mendicantes do século, da Baixa Idade Média, deste período da Idade Média, que são, enfim, centros desse controle social, mas também de saber, de alguma forma, não é? Claro, e não esquecer também, enfim, muito mais tarde, o papel que os dominicanos tiveram, por exemplo, no Hospital Real de Todos os Santos, que também era da responsabilidade deles muito mais tarde. E não é? cujo tema explorámos há bem pouco tempo aqui neste podcast. Então, temos esta igreja e o convento dos dominicanos no século XIII, e depois, obviamente, numa zona que nós sabemos que é uma zona de mercado, não é? O Rossio é um ponto de encontro da cidade, não é? A saída de Lisboa para o campo, passa ali a estrada, não é? A norte, pela Rua do Coliseu. Das Portas de Santo Antão, porta da cidade. E é uma zona que aconteceram muitas coisas, não é? Por ali, nomeadamente o massacre dos judeus de 1506. Sim. Ali terá acontecido um episódio que está descrito, não é? Em todo o seu horror. Bom, isto já muito mais tarde, isto numa fase que eu diria que é talvez o apogeu ou o início do apogeu da presença dominicana e da importância dominicana na sociedade portuguesa. Não se sabe muito bem o que é que aconteceu, não é? Reza a lenda que alguém dentro da igreja terá visto uma Nossa Senhora a chorar, acho que a história é esta. Sim, num vitral, há uma espécie de visão celestial. Num período de cristãos novos, não é? Portanto, já tinham sido expulsos e convertidos. Terá sido um cristão novo, eventualmente até ter dito essas... Portanto, um cristão novo, um judeu ou um muçulmano obrigado, em princípio, a converter-se ao cristianismo.
E a tensão devia ser tanta que ali começou uma zaragata que depois se espalhou por toda a cidade. Sim, durante 3 dias. Durante 3 dias, um massacre tremendo de toda a gente que era diferente, Exato. que não era cristão, católico. Sim. Exatamente. Enfim, isso também terá certamente marcado, está ligado certamente depois à presença muito perto do Paço dos Estaús, onde é atualmente o Teatro Nacional Dona Maria II, que foi sede da Inquisição, à qual os dominicanos estão ligados, não é? Sim, não só ligados, Portugal, sim, a Espanha, a sim, Itália. sim. Aqui era dali que saíam, da igreja de São Domingos, que saíam as procissões do Alto de Fé, Verdade, não é? Das pessoas supliciadas. Exatamente, a proximidade ali do Paço dos Estaús e Sim. do Tribunal de Inquisição. Sim. É um local que tem esta carga, não é? Sim, que ainda se sente, aliás, Sim. passando ali. Sim. Julgo que é uma praça. Sim, tem uma carga, aliás, também salientada e sublinhada depois pelo incêndio que veio a acontecer da igreja. As pessoas pensam que foi durante o terremoto que aconteceu esse incêndio, mas foi em 1959. Sim, sim. E a igreja está, digamos, mantida e conservada, patrimonializada com aquele incêndio. Com aquele incêndio, não é? sim. É belíssimo, mas meio fantasmagórico ao mesmo tempo, não é? Sim. Entretanto, houve aqui casamentos reais, já depois da extinção das ordens religiosas de que falavas, 1834, de Dom Pedro V e Dona Estefânia, Dona Maria II, Dom Carlos I, a aclamação do rei também. E outra coisa que eu queria falar contigo, que é uma zona de encontro de ribeiras, de grande umidade, verdade. E que sofreu com os vários terremotos, não houve só o terremoto de 1755. Sofreu com os vários terremotos. E isso vê-se na escavação, não é? O efeito dos terremotos, sim. O convento teve várias versões, digamos assim, não é? Ao gosto de cada época, começou por ser um convento que não se pode reconstituir, a não ser através das fontes históricas. É engraçado porque durante a escavação e nas fundações da versão do convento posterior, que é aquela que se pode ver com mais clareza hoje em dia, que é a versão maneirista, que é aquela do final do século XVI, não é? De 1580 e tal para a frente, apareceram uma série de elementos arquitetónicos associados a esse convento mais antigo. Mas de resto desapareceu, não é? Ou seja, só tivemos acesso a essas peças. O convento em si, o convento maneirista, estava como que escondido atrás das paredes do Brás e Brás. E portanto parte do nosso trabalho também foi pôr a descoberto, não é? Numa grande intervenção que também teve uma grande componente de conservação e restauro, é preciso dizer isto, não é? Uma grande empreitada de conservação e restauro, conseguiu pôr à vista grande parte da arquitetura desse período do convento. Mas tinha paredes ou tinha... Tinha tudo. O claustro, conhecia-se a parede norte, não é? Que é aquela que está, que era paredes meias com a igreja de São Domingos, e sempre lá estavam, esses elementos lá estavam. E depois o corredor este e o corredor sul também estavam muitíssimo preservados. O corredor mais a oeste, que é o que dá para o lado do Rossio, estava mais destruído, não só, acho eu, por causa do terremoto de 1755, mas também por causa da abertura daquela rua que ali está, que agora não sei como é que se chama, Rua de Antão de qualquer coisa. Sim, Antão da Almada. Antão da Almada, que, enfim, como é que eu vou dizer, destruiu o convento, claro, naquele eixo, tal como a Travessa Nova de São Domingos o fez mais atrás. Okay, que liga ao Hotel Mundial, mais ou menos. Sim, okay. E depois também, muito engraçado, quando chegámos ali tínhamos o Brás e Brás, que era paredes meias, com um armazém vazio, que por sua vez era paredes meias com uma loja de artigos de decoração, e o convento estava, e isto foi tudo englobado nesta grande obra, que agora é o hotel. Sim, e, portanto, Convent Square, não é? Exato, creio que é o nome do hotel. Por acaso não sei. Mas... Sim, creio que é. Sim. É muito estranho para mim lá hoje em dia, porque enfim. É um hotel relativamente recente, abriu depois de todo este processo. E o claustro está muito bonito e muito bem arranjado. Portanto, já depois de descascado, não é? Todo este descasque. Sim, o descascado e está à vista de quem quiser ver. Eu acho que o restaurante do hotel, sim, é na antiga sala do capítulo. Que era precisamente a parte do edifício que estava, por exemplo, na loja de decoração. Ou seja, a intervenção não foi só no Brás e Brás, foi no Brás e Brás e em alguns edifícios contíguos, e permitiu pôr à mostra aqui grande parte do convento. Então estamos aqui neste edifício que é uma espécie de, eu vou usar uma palavra que eu gosto muito, que é o palimpsesto, não é? É uma espécie de conjugação de épocas e de camadas e de história e de decadências e de acidentes e catástrofes. E de repente já tem estas duas sondagens abertas e surge a altura de
escavar na totalidade o claustro. Sim, o projeto da obra pretendia fazer uma afetação do subsolo bastante substancial na zona onde tínhamos feito as 2 sondagens e, portanto, isso implicava aquilo que nós chamamos de uma escavação integral dos contextos, não é? E implicava chamar uma antropóloga ou mais biológicas. Sim, essas já estavam no princípio, porque em Portugal, isto é uma coisa que nos devemos orgulhar muito, porque não é assim em muitos países do mundo, contextos arqueológicos em que se detecte a presença de restos humanos têm de incluir especialistas em antropologia biológica, porque se pensa que a informação que se pode retirar dos esqueletos é uma informação que os arqueólogos, em princípio, que vêm de uma linha da ciência mais das humanidades, das ciências sociais, não estão tão preparados para extrair, digamos assim. Há uma formação científica. Há uma formação científica, tanto que grande parte das pessoas... Quer dizer, nos 2 casos há, não é? Sim, mas aqui não, claro. Forense, não é? Quase... Mais das ciências naturais, digamos assim. Naturais, não é? Aliás, o background de muitas das pessoas que trabalham em antropologia biológica é precisamente a biologia, não é? Ao contrário dos arqueólogos que vêm da história e portanto, sim. Mas é visto quase um local de arqueologia como se fosse um local do crime, mesmo que tivesse acontecido há 500 anos. Tem esse lado. Há alguma parecência entre a vossa profissão e a de um forense? Há muitas. Aliás, a única grande diferença... Há técnicas que não se aplicam, etc. A grande diferença entre a antropologia biológica aplicada à arqueologia e a antropologia forense está a ver com o objetivo e com o questionário, não é? que se faz aos esqueletos. Ou seja, os arqueólogos, os antropólogos biológicos que trabalham em contexto arqueológico não procuram uma identificação positiva dos esqueletos que estão a escavar, são anónimos, não é? Ao contrário, a identificação não é o objetivo. Nem é possível, não é? Claro. Não existe. A não ser que tenhamos a sorte de encontrar um esqueleto que nós chamamos identificado, que diz aqui jaz, e já esteja fora daquilo que é o período legal em que prescreve um crime, que em Portugal acho que são 20 anos, 20 ou 25, não sei. Ou seja, podemos dizer que tudo que for mais antigo do que 20, 25 anos pertence aos antropólogos biológicos e à arqueologia, que é estranho, não é? E tudo o que seja antes disso é para uma resposta muito diferente, que é querer identificar de forma positiva um corpo que pode estar relacionado com um desaparecimento, com um crime, com um desastre de massa, seja o que for. Ou seja, as metodologias são similares, mas queremos responder a perguntas diferentes. E aqui a pergunta qual é? Em antropologia biológica, a pergunta é sempre o que é o perfil biológico deste indivíduo ou destes indivíduos que nós estamos a encontrar. Biologicamente, quem são estas pessoas? O que é que estes esqueletos nos podem dizer sobre a biologia destas comunidades que aqui estão, não é? Portanto, só trabalhamos evidentemente com sapiens, importante dizer, não é? Porque há contextos arqueológicos onde aparecem restos hominíneos, mas que não são sapiens, isso é para outra especialidade. E, portanto, o que nós queremos fazer é um perfil biológico dos esqueletos que encontramos. Aqui, de repente, tem 207 indivíduos já em 2 sondagens, já terão lá, claro, arqueólogos e antropólogos. Começou logo com arqueólogos e antropólogos. Aliás, no meu caso, que tenho as 2 valências, posso estar a fazer as 2 coisas e no caso... Mas sim, é importante dizer que este é um trabalho que teve desde o princípio uma equipa grande a trabalhar nela, não é? Desde logo a direção de arqueologia não foi minha, não é? Foi do Filipe Oliveira e do Ever Calvo, e comigo a trabalhar, ou eu com ela, a Marina Lourenço, não é? 2 pessoas que estão, aliás, a preparar trabalhos de doutoramento sobre... Sim, o Filipe Oliveira e a Marina estão... A Marina já entregou e o Filipe está em fase precisamente sobre a temática de São Domingos, que é outra coisa muito importante deste trabalho. São os spin-offs que ele permitiu também, não é? Mas pronto... Um trabalho coletivo para uma descoberta muito coletiva que se começa a adivinhar aqui em São Domingos, não é? Que se começa a adivinhar em São Domingos. Ou seja, aquilo que nós fizemos uma regra de 3 simples. Se nestas 2 sondagens encontrarmos 207 esqueletos, o que é que podemos esperar encontrar nesta área que era de 200 e tal metros quadrados, nem sei. E apontámos para qualquer coisa como 3.000 e assim foi. 3.000? Eu acho que o número exato é 2.846. Restos de indivíduos não adultos no claustro do Convento de São Domingos. Dizer que a nossa intervenção não se limitou ao claustro, não é? Como disse já aqui,
Sim. Intervencionámos também na sala do capítulo, nos corredores sul, leste e tal. E nesses corredores encontramos aquilo que eu dizia no princípio, sim, estávamos à espera de encontrar, que eram, enfim, uma população natural lisboeta que se fez enterrar no convento de São Domingos. Havia muitas famílias que pagavam, não é, para serem enterradas ali. Esse trabalho está a ser feito agora. Quem são as pessoas que estão enterradas em São Domingos? Inclusivamente estes bebés está a ser feito pela Delminda Riz, não é? No âmbito de um projeto de investigação que temos a propósito deste nosso trabalho e que está a ser muito, muito engraçado e rico para tentar perceber quem é que são as pessoas que de facto estão enterradas em São Domingos. Quem são os bebés é um bocadinho mais difícil. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta dos 5 milhões. Como não é que se justifica este número de vários milhares? Eu nem sei se há algum comparativo noutros locais do mundo de um espaço tão... Sim, daquilo que nós sabemos, eu diria que é a escavação arqueológica feita com metodologias modernas, as outras nós não sabemos, não é? Assim, é a maior necrópole no adulto uma vez escavada. Principalmente com esta concentração numa idade tão juvenil, não é? Ou seja, num universo destes 2000, já nem sei quantos é que disse, 846 indivíduos, 90% têm menos do que 3 anos de idade e destes 70% têm uma idade à morte dos 0 aos 6 meses, não é? E portanto, sim, são números absolutamente avassaladores e absolutamente impressionantes. Implicaram uma grande operação de antropologia biológica no terreno, evidentemente. Todos eles foram escavados cuidadosamente, registados, e alguns deles foram agora estudados pela Marina no seu doutoramento. Portanto, uma logística de muitos trabalhadores meses, ali, de muitos meses. Sim, e de muitos meses. Com a vida toda a decorrer à volta, não é? Sim, a grande parte disto em fase de obra e em pleno Covid, é engraçado, ou seja, Lisboa estava completamente parada e aquela escavação não parou um dia que fosse. E tu lembras-te desse momento em que de repente começam a aparecer esqueletos e aquilo, começam a pensar assim, isto é um bocadinho mais do que nós estávamos à espera. Há uma imagem muito que é pena que não se possa mostrar num podcast, mas há uma imagem que é muito simbólica. Já a primeira fase do trabalho foi então em 2018, os últimos meses de 2018 e o princípio de 2019. A gente coloca nas nossas redes muito sociais. Bem, a altura na qual o trabalho parou porque foram feitas as demolições, ou seja, o Brás e Brás foi demolido e aquilo tornou-se num espaço a céu aberto. E só depois dessas demolições é que nós podemos voltar, já no final de 2019. E aí já tínhamos a área do claustro aberta à luz, não é? E à medida que íamos escavando, é um bocadinho, esta expressão não é nada digna, não é de cada cavadela sua minhoca, mas não era uma minhoca, e a certa altura aquilo era um número tão avassalador, porque a cada lugar para onde nos mexíamos aparecia mais um, numa espécie de micado, que ele sempre me lembrou um micado, naquele jogo das crianças dos pauzinhos. Sim. Porque eles estavam sobrepostos, entrecortavam-se, o espaço não tem um único marcador espacial para estas, ou seja, aqui jaz este bebê, aqui não, ou seja, aquilo devia ser um jardim que foi utilizado, e esta questão é importante também para responder à ideia de que são muitos. É verdade que são muitos, mas nós não sabemos quanto tempo é que aquele espaço foi utilizado, não é? E portanto, se dividirmos, claramente foi usado, parece que as datas que agora se conseguiram fazer, mas isso são coisas que ainda não estão bem vistas. A ideia que tínhamos era que aquilo eram enterramentos que tinham decorrido pós 1655 até 1834. Depois do terremoto. Sim, ou seja, numa janela de tempo de 70 anos, não é? Agora parece que alguns destes enterramentos têm que recuar pelo menos ao século XVI. Ok. Portanto, se fizermos, eu não consigo fazer a conta agora, mas se dividirmos 2846 por 150 anos, a coisa torna-se menos avassaladora, não é? É um enterro por dia, 2. Mas mesmo assim é um espaço diminuto, não é? Mesmo assim é um espaço diminuto, usado durante muito tempo. Quem se incumbia destes enterramentos claramente perdia a ideia de onde é que estavam os enterramentos anteriores, não é? E essa sobreposição explica-se por isso, não é? Porque estamos a falar de criaturas muito, muito pequeninas. Isto faz um bocadinho de impressão, não é? Estamos a falar de bebés acabados de nascer. Ocupam um espacinho de nada, não é? Portanto, aquilo é quase fazer um
um buraquinho e pôr ali e tapar, não é? E já está. Dizer que, a propósito disto, que todos eles estão enterrados com muito, muito cuidado. Consegue-se sentir estamos muito longe, que é uma coisa que eu ouço muito. Isso era uma vala comum, isso eram os bebés das freiras, isso eram nada disso. Esse panorama que é muito do imaginário português, não é? A coisa dos bebés das freiras e dos padres. Católico, talvez, não é? Sim, é uma coisa católica. Ali não se aplica tudo. Aquilo são bebés com uma idade à morte muito, 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 muito precoce que ali foram enterrados com todo o cuidado. Sabemos isto porque em quase todos eles encontramos os alfinetes das mortalhas, portanto eles foram cuidadosamente envolvidos, enrolados num pano, num têxtil, sim. alguns deles têm caixões, é preciso dizer isto também. Encontramos os alfinetes e portanto estes bebés foram sendo ali depositados e a memória dos mais antigos foi sendo perdida e por isso esta sobreposição explica-se um bocadinho. E, inclusivamente devia ter sido difícil, digo eu, de identificar os indivíduos nessa sobreposição que às vezes corta enterramentos anteriores, sim, não é? Às vezes, sim, aí sim é que temos um verdadeiro saber problema. estes ossos pertencem a este indivíduo, aquele, não sei, é uma pergunta que eu estou a fazer um bocadinho daí a importância também da presença de pessoas que percebam muito o esqueleto humano, não é? Para poder perceber a sequência dos mesmos, as conexões anatómicas, para onde é que os esqueletos seguem ou não seguem. Isso é outra coisa que é importante dizer sobre São Domingos. Não há, na cristandade e no catolicismo, há uma forma de enterramento que é muito ortodoxa, não é? Nos adultos. Aquela ideia do oeste a oeste, não é? Quando nos levantamos, olhamos para o oeste, exatamente como os judeus, por exemplo. Estes bebés não têm uma orientação específica, ou seja, estão um bocadinho orientados. Há um predomínio de uma, mas não se pode dizer que... Ou seja, aquilo é mesmo um espaço que teve que rapidamente receber muitos, muitos, muitos bebés. E com conhecimento do próprio convento, dos próprios clérigos do convento? Parte do nosso projeto de investigação procura responder a essa pergunta, não é? Mas a resposta é sim. Ou seja, nesta fase final do convento, dizer que os dominicanos já estavam um bocadinho em decadência, né? Em desgraça. O Marquês de Pomares não gostava muito deles, não é? E portanto esta fase final do convento, e mesmo depois do terremoto, o convento sofre muito. Em 1755 caem imensas partes de alas, portanto pode-se imaginar um edifício meio decadente, uma área de jardim um bocadinho em ruínas e portanto um espaço que eventualmente, numa altura em que obviamente a mortalidade infantil era gigantesca, não é? E se formos pensar o que é a segunda metade do século XVIII e o princípio do século XIX em Lisboa, se fizermos o esforço de imaginar o que é que seria uma Lisboa nas décadas a seguir ao terremoto, em reconstrução, não é? Depois as invasões francesas, depois a fuga da família real para o Brasil, ou seja, estamos a falar de um sítio... De uma instabilidade. E ao mesmo tempo com um aumento de população, claro, e de um êxodo rural para a cidade que favoreceu doenças, tudo e mais alguma habitação insalubre, uma industrialização ainda insípida, mas sim, existente. Depois também o final das casas da Roda, não é? A Delminda está a fazer um trabalho mesmo muito engraçado. Delminda, historiadora do Gabinete de Estudos Aliciponenses desculpem, de Lisboa. Sim, não, é natural, é uma conversa. É uma conversa. E há relatos ali no final do século XVIII e princípio do século XIX de sítios em Lisboa, conventos importantes, primeira Sé e depois eventualmente também São Domingos, apesar disto não está escrito em lado nenhum, onde os pais que não tinham dinheiro para enterrar os filhos deixavam os filhos mortos à porta dos conventos, não é? Ok. Ou acho que ela me contou um episódio de pais que iam à missa domingo com os bebés mortos debaixo do capote e depois deixavam-no ali porque não tendo possibilidade de o enterrar, deixavam-no num sítio onde sabiam que alguém ia fazer essa parte, não é? Isso pode ajudar a entender... Isso pode ajudar a entender, por exemplo, o facto de muitas destas sepulturas não serem individuais. Há sepulturas onde temos 2, 3 bebés ou crianças de idades diferentes e não é difícil imaginar, não é? Num dia em que isto é tétrico, mas
À porta do convento, é a realidade, não é? à porta de um convento estão 5, 6 bebês mortos, não é? Alguém os recolhe, abre uma sepultura e enterra-os aos 5. Claro. E depois é isso que nós vimos encontrar 200 anos depois. Claro. Esta é uma das hipóteses para tentar perceber o que é que ali se passa. O trabalho com os registros paroquiais está a ser feito também pela Delminho da Rijo, mostra que há indicação de muitos bebés pequeninos foram enterrados em São Domingos. Ou seja, enterrados em São Batizados, Domingos. existe o registro de batismo, não é? Que era Exatamente, os obrigatório. registros paroquiais, E sim. depois a morte, não é? Não diz especificamente no claustro de São Domingos, diz em São Domingos. Nós temos bebés no corredor e estamos, enfim, mas portanto é preciso imagino que explicar o que ali está não seja respondido de uma forma, é o cruzamento de muitas coisas, não é? Há muitas explicações para aquilo que está ali a acontecer. Sim. A arqueologia, 200 anos depois destes acontecimentos, hoje em dia também tem ferramentas absolutamente inacreditáveis, eu diria quase metafísicas, então para este tempo, que consegue descobrir realmente coisas incríveis do passado e é possível perceber através dos restos mortais como foi a vida daquelas pessoas, de que morreram. O que dados é que há? Porque já há dados disso também, não é? Das causas de morte. Na própria escavação, o que nós fazemos na escavação, para além da escavação e da exposição e do registro muito cuidadoso de cada um daqueles indivíduos, não esquecer que só temos uma oportunidade para estudar cada esqueleto, não é? O nosso trabalho tem uma grande dose de destruição. A partir dali já não se volta a juntar um esqueleto, não é? Há muitas informações que só se podem retirar no campo, porque a partir do momento em que os esqueletos são levantados, fragmentam-se, partem-se, degradam-se. Enfim, portanto, o trabalho que se faz in loco no campo é muito, muito, muito importante. E para além de atribuir a cada indivíduo uma idade à morte, sexo em não adultos, obviamente a diagnose sexual é impossível, não é? Isso só se pode fazer em adultos. Sim. Há ali uns que na altura do crescimento, não é? Há uns indicadores nos joelhos e até à adolescência, os seres humanos são muito, muito parecidos, não é? Sim. A morfologia do esqueleto é muito parecida. As coisas sexualmente dimórficas começam na altura da adolescência. Dimórficas, portanto, dos dois sexos, dos géneros. De serem diferentes, não é? O que varia de acordo com o sexo biológico. E portanto, sabe-se que eles são muito pequenos. São muito pequenos, permitiu fazer esta curva, não é? Dizer que a maior parte deles tem 0 a 6 meses, etc, etc, etc. Mas outra coisa que também fazíamos no terreno era esta avaliação macroscópica, necessariamente, da presença do que nós chamamos de condições patológicas. Faz parte de uma área dentro da antropologia biológica que se chama a paleopatologia, que é o estudo da doença no passado. E é verdade que muitos destes bebés estão muito doentes. Já nasceram doentes, não é? E, portanto, há a presença dos grandes quadros, digamos assim, patológicos. Há muita doença infecciosa, não é? Há muitos quadros de tuberculose, alguns provavelmente relacionados com sífilis, não é? Sífilis adquirida, não é? Inútero através da mãe. Sífilis era uma doença terrível no século XIX, não é? Século XVIII. E antes? E muitos marcadores do que nós chamamos de stress fisiológico, ou seja, crianças que mesmo inútero e os que sobreviveram nos primeiros meses da vida passaram por episódios do que nós chamamos de stress fisiológico, fome, febres, etc. Isso deixa marcas no esqueleto e também foi possível perceber. Alguma patologia traumática, não é? Também encontramos indivíduos um bocadinho mais velhos que partiram ossos ao longo da vida, isso também é possível ver. E depois, claro, a análise dos dentes também nos dá muita informação. Há cáries, há enfim, um quadro, uma janela para esta população pequenina, não é, de não adultos, que mostra que, de facto, as condições de vida deviam ser tremendas, ao ponto de não se chegar a ter hipótese de viver de maneira nenhuma, porque já dentro da barriga da mãe cresce doente. É lícito dizer que poderia ser um local, com tudo o que já disseste, e aliás também já falámos disto, o local de enterramento ali daquela população ao longo do tempo que vivia à volta do convento. Provavelmente, porque não é? Não, acho que é uma coisa. Porque é que só enterraram bebés é que é outra questão. Porque no meio destes 2.846 bebés ou crianças, temos
qualquer coisa como 16 adultos, que é absolutamente incipiente. Não é? E Ou seja, as características desses adultos também são equivalentes? Fizemos agora esse estudo também no âmbito do projeto de investigação para ver se há, porque muitos destes adultos estão enterrados com crenças. Para ver se podia haver eventualmente, ainda não conseguimos fazer ADNs, que nos permite perceber se poderia haver alguma relação genética entre os indivíduos enterrados juntos. Isso ainda não foi feito. Mas temos seres do sexo feminino com bebés, temos seres do sexo masculino com bebés, portanto parece não haver aqui um padrão propriamente dito. É a vida e a morte na sua complexidade. Exato. E na sua diversidade. Agora, como há 200 e há 300 anos, aproveito que estamos aqui a chegar também ao final do tempo do nosso programa para falar refletirmos sobre um tema que está sempre um bocadinho imanente nestas conversas, que é o que parece ser esta obsessão da arqueologia e dos antropólogos biológicos com a morte e a importância que isto tem. E aproveito para te lançar uma reflexão minha, que aliás já falámos antes de entrar aqui, que é uma percepção minha, e posso estar enganado, que portanto, já todos percebemos o quão importantes são os restos humanos para entender o passado, não é? E tem havido uma alternância entre diferentes formas de enterrar e de preservar e de mantê-los, não é? Ou pelo menos de os encontrarmos entre o enterramento e a cremação. Aliás, eu até te disse que achava que neste momento estávamos a passar uma fase de transição entre o enterramento e a cremação que não está a ser propriamente sufragada socialmente, não é? Acontece, as pessoas num momento complicado que é a morte muitas vezes são confrontadas com essa realidade que é o corpo vai ser cremado. Ao contrário do que acontecia na geração dos meus pais e dos meus avós, em que a regra... Isso era uma impossibilidade, pronto, sim. Era de facto o enterramento. Ao longo da história, e pegando neste tema também dos mortos para a arqueologia, como é que tu dirias que se passa esta dinâmica entre estes dois tipos e o que é que isso diz também das sociedades? E eu sei que isto é um tema muito vasto que eu te estou a propor. É muito vasto e difícil de sumarizar em poucas enfim, frases no tempo que nos é dado. Começando talvez por pensar nesta obsessão aparente da morte e da arqueologia. Eu não diria que é uma obsessão. Vamos lá ver uma coisa. Eu acho que a morte é condição para a possibilidade da existência da arqueologia. Ou seja, não se pode estudar arqueologicamente nada que esteja vivo. Não é? Uma pessoa que esteja viva, uma civilização que esteja viva, uma cultura que esteja viva, não se estuda na arqueologia. Portanto, não há arqueologia sem morte. E depois, desde logo, o conceito de morte é uma coisa vastíssima, não é? Podemos estar a falar de morte biológica, a morte dos seres, não é? O fim, a finitude, o falecimento, a morte, não é? Mas também podemos falar assim num sentido mais amplo, mais literário, mais filosófico, a morte como o fim, não é? E é sobre isto, é sobre este fim que se debruça a arqueologia, não é? Sobre os restos que estas populações do passado foram deixando e que nós tentamos repegar num gesto que também é de resistência, não é? Contra esta morte, para os trazer à vida outra vez, não é? Portanto, a arqueologia não é mais do que tentar trazer à vida os fragmentos que as populações do passado deixaram para trás. Na antropologia biológica, já falámos aqui muito da importância e do potencial científico que há no estudo do esqueleto humano, não é? Mas vamos lá ver uma coisa. Nós não podemos estudar um esqueleto humano que morreu em 1810 e foi enterrado no convento de São Domingos da mesma maneira que estudamos um indivíduo que morreu em 1890 a.C. Biologicamente são iguais, não é? São sapiens. E, portanto, podem-nos fornecer o mesmo tipo de informação que o questionário da antropologia biológica procura encontrar e responder. Mas temos que atentar a tudo o que está à volta deste esqueleto, não é? Que é a parte que nos explica sobre a cultura. Aquele morto foi tratado assim como pelos vivos, não é? E uma das coisas para que olhamos, para além das arquiteturas funerárias, da posição de deposição que já falámos aqui, não é? Como é que está depositada, a orientação, está de lado, está de costas, está... para além dessas coisas, uma das coisas que olhamos também é para o tratamento do corpo, não é? Porque ao longo do tempo o corpo foi sendo tratado de forma diversa pelas diferentes populações do passado. E não quer dizer que na mesma, por exemplo, no período romano há uma alternância entre cremação e aquilo que nós chamamos de inumação, não é? A cremação tem uma simbólica associada, pelo menos daquilo que nos é possível ver hoje em dia, que tem a ver com o fogo purifica, não é? O fogo limpa, o fogo
É isso, Sim, não é? sim. Como higieniza. A ideia de que hoje em dia há esta tendência para a cremação, eu tive uma educação católica, não é? E às vezes falava disto com um tio-avô, padre, que tinha, que foi uma pessoa muito importante, e falávamos às vezes, eu lembro-me já no fim da vida dele de falar, isto agora toda a gente, porque ele não cremava ninguém, não é? Para ele era toda a gente absolutamente enterrada. Mas ele dizia que há esta ideia, que não deve ser uma ideia teologicamente muito bem fundamentada, diria eu, do corpo ser uma espécie de templo corrupto, não é? Para a alma. E portanto não interessa. A partir do momento em que o indivíduo morre, o corpo não tem qualquer espécie de importância. Portanto, faça-se o que se quiser fazer ao corpo humano. Isto é muito contrário ao que se verifica, por exemplo, nas outras religiões abraâmicas, não é? No islamismo e no judaísmo, o indivíduo é corpo e alma, até ao fim, não é? E a ideia da permanência desta memória é uma coisa muito, muito importante. Portanto, eu não sei se isto foi a introdução no cristianismo de filosofias orientais, aquelas coisas gnósticas, não é? Sim. Que o corpo não interessa e que a alma é que tem que se salvar. E isso por um lado, e depois por uma claríssima crise simbólica que estamos a viver hoje em dia, principalmente em relação à importância que estas religiões, principalmente o cristianismo e o catolicismo, têm nas sociedades ocidentais. Em espaços muitas vezes de competição nas cidades, não é? Em que não há espaço para cemitérios, em que há também esse lado. E a cremação tem esse lado de otimização, não é? De funcional, em que se perde um bocado esta coisa ritualística, que evidentemente está muito, muito embrenhada naquilo que é o cristianismo e nesta nossa matriz judaico-cristã, digamos, aqui da sociedade ocidental, que se está a perder. Em 2025. Lucy, 2025. Fico contente de termos transformado esta conversa também, que começa, enfim, de um convento de Lisboa, numa conversa até um pouco mais filosófica sobre a arqueologia da morte, não é? Que é um campo também da arqueologia. E agradeço muito a tua presença e a tua explicação. Obrigada. Muito obrigado. Até breve. Obrigado. Foi mais um episódio de Histórias de Lisboa. Este podcast tem a autoria de Miguel Franco de Andrade, sonoplastia de Selma Rita, coordenação técnica de Joana Beleza e direção de Bernardo Ferrão. O genérico é de Nuno Rosa e Maria Antónia Mendes. Siga-nos no Instagram em histórias.de.lisboa, onde vamos colocar a fotografia que a Lucy nos falou neste episódio, assim a encontremos. E não perca mais uma história de Lisboa nas próximas semanas. Obrigado. Olá, sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. Juntas criámos o Tal Podcast, um espaço de conversas reais, profundas e sem filtros. Todas as quintas-feiras damos a conhecer novas pessoas com ideias e trajetórias que inspiram mudança. Podem ouvir-nos em todas as plataformas de podcast e nos sites do Expresso e SIC Notícias.